solenidade da Assunção nos dá alegria e a certeza da vitória. É uma solenidade que nos leva a proclamar a vitória da vida sobre a morte. De fato, todas as leituras desta festa e a leitura das vigílias desta solenidade nos lembram desta vitória. Na segunda leitura de Coríntios, primeira carta, no capítulo 15, nós lemos: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada um segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícia, depois os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. E no final, Paulo nos diz: o último inimigo a ser destruído é a morte. Todos ressuscitaremos e todos estaremos com a nossa carne no céu. Todos nós poderemos ver e contemplar o Senhor com estes mesmos olhos, como lemos em Jó, no capítulo 19. Depois que todo o meu corpo estiver consumido, lemos no livro de Jó, consumido pela terra, sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com meus próprios olhos, eu pessoalmente, não outra pessoa, o verá e me dirá como ele é. O quão intenso o desejo do meu coração por este dia. Maria foi assunta ao céu, exatamente nesta ordem, porque realmente como primícias Cristo, mas depois os que pertencem a Cristo. E quem pertenceu a Cristo mais do que Maria? Quem mais do que Maria foi repleta de graça, repleta de vida, de santidade. E se morte é consequência do pecado, é lógico que o corpo incorrupto da Virgem, ela que foi preservada de todo o pecado, como antecipação da glória a quem todos nós somos destinados, foi levada ao céu de forma incorrupta. Isso é maravilhoso. Ela foi assunta ao céu. Todos nós um dia poderemos contemplar com os nossos olhos a presença e a vida do Senhor, com esta carne. E Maria, de forma maravilhosa, se torna primícia desta glória a quem somos destinados. Porque como arca da nova aliança, ela que continha exatamente em si, no seu seio, o verbo feito carne, arca de uma nova aliança, ela foi assunta ao céu, pois no seu seio céu e terra se unem. Ela que assumiu o céu na terra e levou também a terra para o céu dentro de si. Na arca da aliança, nós sabemos que os judeus guardavam as tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. E Maria, a lei se fez carne, a palavra se fez carne. E a carne que se fez pão, aquela mesma carne de Cristo que se tornou Eucaristia, estava sendo concebida no seu seio, foi gerada no seu seio. E por isso as leituras desse dia, seja da vigília que da festa, comparam a Arca da Aliança com a Virgem Maria. Ela que estava repleta da presença do Senhor. Quando na Anunciação o anjo Gabriel levou para Maria o anúncio desta concepção milagrosa do Cristo, ele usou palavras muito específicas. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E as três palavras, alegria, graça, o Senhor, têm a mesma raiz na língua grega. Kairé, caris, curios. Como dizer que a alegria consiste exatamente no estar cheia de graça, que a glória de Deus coincide exatamente com a presença do Senhor dentro dela. Ela é a repleta da graça, a repleta da presença como arca da nova aliança. E por isso Agostinho nos diz que Maria, antes de conceber o Cristo no seio, concebeu no coração, na mente, pela escuta da palavra. Ela é toda a palavra de Deus. E aí entendemos qual é a verdadeira bem-aventurança de Maria. Seja na leitura da solenidade que da vigília, nós precisamos descobrir. O segredo consiste na capacidade de Maria acolher a palavra e tornar-se a palavra e dar corpo à palavra. Quando Isabel cumprimentou Maria, a bem-aventurança
que Isabel proclama é esta: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E a mesma bem-aventurança nós lemos em Lucas 11, quando, perante aquela mulher que clamou: feliz o ventre que te trouxe, o seio que te amamentaram, Jesus respondeu: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Todos os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas apresentam Maria como aquela que cumpre, como aquela que coloca em prática, junto com José e com Jesus, a palavra do Senhor. Esta palavra cumprir se repete continuamente. Ela é toda a palavra. A vida dela é cumprimento da palavra. A experiência de Maria, o caminhar de Maria, é o caminhar da palavra que se faz história, que se faz carne na história do homem. Ela acolheu aquilo que o Senhor lhe prometeu. E por isso, logo depois, Maria, proclamando o Magnificat, expressa todos os frutos maravilhosos que são consequência desta escolha de fazer da palavra a sua vida. Eis aqui a serva do Senhor, que a tua palavra se faça em mim. Essa é a expressão mais linda. E aí nós vemos o que Deus realiza. Ele que olhou para a humildade da serva e doravante, diz Maria, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, como Isabel chamou. Mas por quê? Porque ela deixou que o Todo-Poderoso fizesse grandes coisas em seu favor. As consequências de quem vive a palavra são inúmeras. A pessoa descobre que o nome de Deus é santo, santifica o nome de Deus na sua vida, que a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele experimenta a força do braço do Senhor, experimenta que o Senhor dispersa o soberbo de coração, que derruba do trono os poderosos, eleva os humildes, enche de bênçãos os famintos, despeja os ricos de mãos vazias, socorre Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, conforme prometeram os nossos pais, Abraão, sua descendência para sempre. São os frutos da palavra, que Maria canta no Magnificat, dando graças àquele que nela fez grandes coisas em seu favor. Sim, o centro da vida cristã, a proclamação do Evangelho, a experiência da salvação, consiste simplesmente nisso. Deixar que a palavra se faça carne e que a nossa vida, como a vida de Maria, feita palavra, se torne alimento para os outros, se torne maná. Uma carne que é dada para alimentar o povo que está com fome de Deus, com fome da palavra de Deus, com sede do amor de Deus. É belíssimo. Quando Jesus, na multiplicação dos pães, diz para os apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Eles que tinham ouvido a palavra, eles que experimentam o milagre do pão que é multiplicado para alimentar a fome do povo, entendem que eles mesmos têm que ser este maná. Eles mesmos também são chamados a dar a vida. Maria nos ensina o caminho que é de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. Por isso que Jesus dirá, como lemos antes em Lucas 11, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, não contrapondo Maria àqueles que escutam a palavra, mas colocando Maria como primeira entre os discípulos, aquela que por primeira escutou a palavra e a colocou em prática, experimentando todos os frutos e a riqueza da palavra de Deus. Interessante que a palavra de Deus, biblicamente falando, contém 35.727 versículos. E desses 35.727 versículos, 3.573 são promessas de Deus. Quer dizer que a palavra de Deus contém uma promessa, uma riqueza, uma graça, um poder. É pela palavra, é pela escuta que nós somos salvos. É belíssimo o Salmo 119, que tem 176 versículos, em cada versículo um fruto da palavra. Maria, que é revestida da palavra, experimenta o céu na terra e leva a terra a experimentar o sabor do céu, o paraíso aqui presente na sua carne. E por isso a sua carne se faz presente no paraíso e assunta ao paraíso, e assunta ao céu. E esta graça, esta vida eterna, como frequentemente eu digo, não vem depois, começa já. Desde a sua vida terrena, Maria traz o céu para a terra. E por isso que depois a terra de Maria, o corpo de Maria foi assunto ao céu.
No Salmo 119 nós lemos, por exemplo, no versículo 9, como poderá um jovem manter puro o seu caminho, observando a sua palavra. Versículo 11, em meu coração guardei tuas promessas, a fim de não pecar contra ti. A palavra sempre traz uma promessa, sempre traz uma graça diferente, inúmeras graças. Por isso Maria, repleta da palavra, é cheia de graça. Na história dos monges, na história dos padres da igreja, se conta que um jovem monge não conseguia viver a castidade. Aí o padre espiritual convidou ele para pegar a palavra, ler a palavra, guardar a palavra no coração. E o jovem procurou um monge idoso e disse: pai, eu não consigo guardar a palavra. Eu leio, mas depois esqueço. E aí o monge disse: tá bom, então pega um cesto de palha, vai ao rio, carrega de água e volta. Voltou com um cesto claramente vazio, porque a água tinha passado pelas frestas da palha. E o monge disse: agora olha o cesto como é, limpo. Se você esqueceu a palavra, uma palavra ao ser acolhida na tua mente, no teu coração, te purifica. E de fato o monge depois conseguiu viver a castidade guardando a palavra de Deus. Qual é então o segredo de Maria? Bem-aventurada, porque ouviu e cumpriu a palavra do Senhor. Não quem diz Senhor, Senhor entrará no céu, diz a palavra de Mateus, no capítulo 7, 21, mas aquele que coloca em prática, que cumpre a vontade do Pai que está no céu. Atrás de cada pecado que nós cometemos, de fato, tem uma palavra maligna, uma palavra de morte, uma hipnose do demônio através da tentação, da sugestão, como diria Santo Ignácio. Por que pecamos? Porque esquecemos da palavra de Deus, a palavra que traz vida. Tem uma palavra que dá vida, tem uma palavra que dá morte, tem uma palavra que traz o céu na terra, e tem uma palavra que nos afasta do céu, que nos leva para uma morte eterna desde já, desde a nossa vida terrena. Interessante que Deus Pai, no Evangelho, fala 3 vezes. A primeira vez fala para o Filho: tu és meu Filho amado, em ti coloco a minha alegria. A segunda vez dirá: este é o meu Filho amado, escutai-o. É a única palavra que Deus Pai fala para todos nós. E finalmente é o Pai que diz: eu glorifiquei o teu nome, eu glorificarei. Porque o Filho se entrega na obediência até a morte de cruz. De fato, esta palavra é para todos nós. O desejo do Pai é que entendamos que, escutando o Filho amado, nós experimentamos o amor do Pai na nossa vida. E o Pai nos dirá: tu és o meu Filho amado. A glória de Deus é o homem vivente. Esta festa nos leva realmente a olhar Maria como aquela que, primícia da salvação, nos ensina o caminho do céu. Somos chamados então, como dizia Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, a reviver Maria. Em outras palavras, a escutar, a buscar, a viver, a colocar em prática a palavra de Deus. Este é o segredo de Maria. E se nós vivemos desta forma, escutando a palavra todo dia, seremos mais fortes no fim do dia contra o espírito da morte, o espírito que homicida desde o princípio. Tornando-me a palavra, o céu entra em nós, a nossa carne divinizada, e nós nos tornamos útero de uma nova humanidade como Maria. Maria, diz um antigo cântico siríaco, era todo ouvido e por isso era toda de Deus. Que belo! Nós podemos viver o paraíso na terra. A Assunção de Maria não afasta Maria da nossa vida, mas aproxima a nossa vida do céu. Me escrevia nesses dias uma jovem da nossa comunidade, uma consagrada: Padre, através da palavra, eu sinto que sou alcançada pelo oceano da misericórdia. É um amor que me constrange. Mas sinto todos os dias Jesus me pedindo para viver o céu na terra. Isso tem contagiado a fraternidade toda. É bom falar do céu com os irmãos, mas muito melhor é vivê-lo agora, aqui, com esses meus irmãos. Porque eu quero o paraíso e a palavra me abre as portas do paraíso. Quero terminar com uma expressão belíssima de Dostoiévski, um escritor russo, um teólogo, na verdade mais que um poeta, que no livro Os Demônios escrevia:
A minha imortalidade é indispensável, pois Deus não cometerá uma iniquidade apagando completamente o fogo do amor depois de ter se acendido no meu coração por Ele. Se comecei a amá-lo e me alegro no seu amor, é possível que Ele apague a minha alegria e nos transforme em nada? Não. Se Deus existe, eu também sou imortal. Que esta festa nos leve a olhar para o alto e a buscar o céu na terra, para que um dia possamos, com Maria, viver a terra no céu eternamente. Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer a sua face sobre ti e te dê a paz. Boa vida na palavra que dá vida. E bom domingo para todos.